Olá pessoal, vamos para mais um podcast Uniara. Lembrando que os vídeos do podcast estão disponíveis nas plataformas do Instagram, YouTube e Facebook. Hoje, o podcast Uniara recebe Leandro Toledo, do time de futsal da Uniara Fundesporte Araraquara. Leandro, um prazerzaço em recebê-lo aqui, seja bem-vindo em nossa casa. Pô, prazerzaço, gente. É legal demais estar aqui. Convite do Renê, convite do Alexandre. Espero bater um papo legal com vocês aí sobre futsal. Então, como é que você falou assim, não, eu vou ser jogador de futsal profissional, ou vou jogar, né? Você é jogador de futsal, como é que você decidiu isso? Na verdade, vem desde pequeno, Alexandre, desde pequeno, né? Meu pai me colocou numa escolinha que eu não podia nem jogar por conta da minha idade. Era o limite de 5 anos, se eu não me engano eu tinha 4, nem podia estar participando, mas me colocaram lá. Falei, vambora. E aí, desde os 4 anos, eu me profissionalizei em 2013, meu primeiro ano de profissional. Que time? Em São Caetano. Eu sou de São Caetano, né? Você é de São Caetano, São Paulo? Aí, meu primeiro ano de profissional foi em 2013, em São Caetano. Aí, de lá pra cá, E você... De lá para cá, como é que foi sua trajetória? Você começou no São Caetano, disputando as categorias de base do futsal, como é que foi isso? Isso, eu joguei num clube em São Caetano, na verdade, né, por 12 anos, no Águias. Águias de Nova Jersey, em São Caetano. Fiz toda a categoria de base lá até os 17, migrei para Mercedes, da Mercedes para Barueri para BB, fiz o sub-20 lá, até eu vim para São Caetano. Aí fiquei 6 anos em São Caetano. Aí de São Caetano vinha parar aqui em Araraquara. Como que você chegou até aqui? Nós viemos jogar uma taça EPTV aqui em 2022. No começo do ano de 2022, a convite do Renê. Eu não conhecia o Renê, né? Teve um intermediário, que foi o Everton, que era atleta nosso da Uniara no passado. Ele fez esse meio campo pra gente. Nós viemos jogar EPTV aqui em 2022. Aí ele fez a proposta, né? Se eu tive vontade de participar e tudo mais. Me mostrou o projeto da Uniara, da Fundesportes. E aí eu aceitei e tô aqui desde 2022. Cheguei aqui em abril de 2022. Tô até hoje. Entendi. Mas assim, por que não o futebol de campo? Porque a gente sabe que o futsal ele é muito praticado no Brasil, é um dos esportes mais praticados no Brasil, né? Mas o futebol de campo é que tem o glamour, enfim e tal. E por que não ser jogador de futebol de campo? Como é que você nunca pensou nessa relação, em construir essa outra, pegar esse outro lado, ir para o futebol de campo? Na verdade, principalmente no futsal, né? Os atletas eles têm a possibilidade de partir para os dois lados, né? Tanto o campo quanto o salão nas categorias menores, principalmente na base. Só que aí chega um momento que você precisa optar, né? E eu, por gosto, por característica, por estímulo do meu pai também, que sempre pensou a mesma coisa que eu, sempre me adaptei mais ao futsal. Eu fazia simultâneo. Enquanto eu estava no Águias, em São Caetano, jogava campo no Corinthians, com 13 para 14 anos. E o gosto era sempre maior pelo futsal, mesmo estando lá, né? E saí do Corinthians, vim para São Caetano, simultâneo também no campo e no salão. Mas aí chega uma hora que você precisa escolher. Financeiramente, obviamente, que o campo é muito melhor, mas por gosto, por paixão... Você teve a oportunidade de assinar contrato no time do campo? Não, no campo eu não cheguei a assinar contrato profissional porque eu optei pelo salão. Parei nas menores, falei, não é isso que eu quero. Parei até por meio forçado, cara, meio estranho, porque eu não me sentia bem, cara, de jogar no Corinthians. Minha família palmeirense fanática, meu pai palmeirense. Falei, não. Me via com a camisa do Corinthians, acho que meu pai dava um desespero nele. Ele falava, meu Deus do céu, cara, não dá pra ver ele com a camisa do Corinthians. Então ele nem hesitou em falar. Quando eu quis sair na época, ele falou, pode sair, pode ir. Você tinha embora. Quantos anos? Tinha 12. Acho que 12 anos, 11 para 12. Nossa, e o Corinthians ganhando tudo na época. Eu falei, meu Deus do céu, cara, o que eu tô fazendo aqui, mano? Meus amigos tudo virando corintiano. Eu falei, não, tô fora. Vamos pra outra, cara. Não vou ficar aqui, não. Loucura, loucura. Mas aí meu pai deixou eu tomar essa decisão, sabe? Ele Sim. foi muito... Ele foi bem passivo com relação a isso. Ele falou, eu acho que as suas características vão mais pro futsal, mas fica a seu critério. Eu falei, não, eu vou pro futsal, pai. É o que eu gosto, eu prefiro. Larguei totalmente o campo. E porque assim, como é que é você
Hoje, assim, você já tem uns 20... Você tem quantos anos? 31. Você tem 31 já? 31. Rapaz, Faz 32 esse ano, velho cara. mesmo, hein, meu? Faz 32 em setembro desse ano. E como é que é, por exemplo, fazer contrato no futsal? É mais ou menos a mesma situação do campo, né? Hoje em dia o futsal, eles estão caminhando mais ou menos para a mesma base. Antigamente não tinha agência, não tinha empresário, os atletas fechavam contrato por boca, era uma coisa um pouco mais amadora. Agora o futsal segue uma linha legal, bem parecida com o campo. É mesmo? Tá bem parecido? Bem parecido. Aqui na Uniara, por exemplo, de 17, 18 atletas que nós temos, possivelmente chutando baixo, uns 14, 15 tem seu empresário, tem sua agência de marketing que cuida, tem os empresários que montam os contratos. Então, o pessoal deu uma profissionalizada bem legal. Tá bem profissional o futsal bem, hoje? Bastante, tá evoluindo bastante. Em questões profissionais de contrato de burocracia, tá evoluindo bastante, cara. E os campeonatos? Também. Aqui nós disputamos 4, né, no ano, de 3 a 4, porque um depende da vaga. Nós estamos jogando a Copa Paulista agora, né? Nós vencemos ontem as oitavas de finais contra a Botucatu. Acabando a Copa Paulista, tem a disputa dos jogos regionais, sub-21, né? Nosso time sub-21 joga, que é em Sertãozinho esse ano. E aí, a partir do segundo semestre, a partir do final de julho, começo de agosto, começa a Liga Paulista, que é o campeonato do ano mesmo para nós. E aí vai até dezembro. E o brasileiro? O brasileiro a gente não disputa. A Liga Nacional, Araraquara não disputa, né? Por quê? A União não disputa. Porque tem uma série de coisas, né, cara? Depende de franquia, depende de vaga. Não é simplesmente ter um investimento e entrar. Você precisa entrar numa fila, você precisa comprar uma vaga. Alguém que queira, que esteja disposto a vender a vaga. Como isso? Me explica isso. Eu acho que eles começaram a vender vaga para a Liga Nacional, acho que... Vender vagas? É. Quando eles montaram a primeira Liga Nacional, você precisava comprar a sua vaga, sabe? Como você assim? comprava uma franquia. Como assim? Me explica Você compra isso. uma franquia para poder participar, através da CBFS, né? E os clubes da época aderiram por um valor muito menor, porque isso tem mais de 20 anos já. E aí ela foi se estreitando tanto que não é qualquer clube que pode participar. Porque Então, ficou muito caro. é muito caro, muito caro. Eu não sei... Sim, não sim, tenho noção valores. de valores, sim, mas sim, eu sei sim. que é bem caro. O investimento é bem alto para disputar uma Liga Nacional. Muito alto. Não só o investimento da vaga, mas Pô, mas da aí você estrutura. elitiza. Mas aí você Sim, elitiza isso sim. o Campeonato Brasileiro de Futsal. Elitiza demais. E é uma questão muito discutida entre as pessoas, porque ela se concentra muito na região sul e sudeste do país. Aí joga Palmeiras, Corinthians, joga os times principais. Joga a maior parte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, a maior parte dos times são de lá, né? De São Paulo tem 4 ou 5. Corinthians, Santo André, Taubaté, Sorocaba. Tem mais um, se eu não me engano. Mas são 4, 5 de São Paulo, no sul. E se eu não me engano, esse ano tem um do Mato Grosso, se eu não me engano. Brasília e Nordeste não tem nada. Até por questões logísticas, sabe? Porque para você fazer um jogo no Nordeste... Imagina, é fácil para um time do Rio Grande do Sul ir jogar um dia no Nordeste. Mas imagina o do Nordeste vir jogar todas as vezes no Rio Grande do Sul e não jogar lá perto nunca. Porque ele é o único time que tem de lá. Fica muito caro. Fica muito difícil, cara. Por questões logísticas é bem difícil, né? Então, eu não sei o que eles planejam para os próximos anos, mas eu acho que devia ter uma participação um pouco maior. Porque é uma contradição no sistema, né? Porque se esse esporte é um dos esportes mais praticados no Brasil, como é que o pessoal elitiza dessa forma os jogos, né? O sistema, né? É uma questão que todo mundo levanta. Tem um campeonato brasileiro ele foi preparado pela CBF esse ano, não pela Liga Nacional, que tem até alguns times grandes participando. O Cruzeiro, principalmente, está entrando pelo primeiro ano. E não é tão normal você ver times grandes do campo participarem do futsal. É mesmo? Por então quê? já é uma ideia legal. Eu não sei qual a ideia. O único que se mantém assim aqui em São Paulo é o Corinthians, que tem há muitos anos, né? E que ganha geralmente os campeonatos Nossa, aí ganha. que disputam, porque eles têm times melhores. Corinthians e Sorocaba, todo campeonato que entra, são favoritos a ganhar, cara. E o Corinthians, ele se mantém há muitos anos. Não sei por que os times grandes não fazem a mesma coisa. Palmeiras, Santos, São Paulo. São Paulo tinha até o ano passado, né? Nós jogamos aqui contra eles nas quartas de finais. Mas também encerrou as atividades. Costuma fazer um ano, encerra o outro. Faz um, encerra o outro. Tem a ver com patrocínio, será? Tem. Time grande é complicado. A gente conversou com algumas pessoas ligadas já. E a parte política dos times grandes é muito difícil.
O pessoal entra não o olha presidente, muito. entra o presidente, sai, tira o time. De repente um tem um projeto, aí muda, tem eleição, entra o outro, já corta tudo que construíram durante anos. Não tem uma sequência, Não né? tem. O São Paulo, por exemplo, dificilmente você vê o São Paulo dando uma sequência em campeonatos. Eles jogam 1, 2 anos para um. Aí normalmente faz parceria com cidades, né? Sim. São Paulo Bebedouro, São Paulo São Bernardo, para poder ter o local onde jogar, para não depender única e exclusivamente do clube, sabe? Do clube, né? Então eles costumam fazer isso. Porque não tem um orçamento destinado pro time, né? Não tem. Não sei por qual motivo, porque o futsal hoje é televisionado, passa na Sport TV, enfim. A Cazé TV comprou o direito dos jogos, então é uma forma de divulgação legal, pode trazer um retorno financeiro bom para os clubes. Eu não sei porque não é investido, sinceramente não sei. Porque o futsal, hoje, ele é muito usado como base para o futebol de campo, né? Sim. Tem muita gente que migra do futebol de salão, do futsal, para o campo, não é isso? Isso. Tem um ditado que o pessoal fala que é muito real. O pessoal que vem do campo para o futsal tem muita dificuldade, mas o pessoal que vai do futsal para o campo tem mais facilidade. Por quê? Eu não sei, eu acho que por conta da dinâmica do jogo. No futsal você aprende a trabalhar num espaço mais curto. Quando você vai para o campo, a amplitude é muito maior, você tem muito mais espaço para correr. Então, se você consegue se desenvolver no futsal, no campo você tem muito mais facilidade. A bola, o jeito de você dominar a bola menor, a bola maior do campo, você domina com mais facilidade, você tem um passe com mais facilidade. Quando você encontra uma bola maior e mais leve, você se desenvolve bem mais. Eu acho que é dinâmica, porque o futsal ninguém fica parado, né, cara? Você joga os 40 minutos, você se movimenta o tempo todo. E você faz todas e o jogador no futsal, ele faz todas as funções na quadra. Todas. Não existe essa de guardar a posição que nem no campo. Antigamente era um pouco mais estipulado por posições, né? No futsal mais antigo. Tinha o fixo, tinha o pivô, tinha os alas. Tinha o fixo, o ala, o pivô. Hoje em dia, no planejamento inicial, você sai assim, com fixo, ala, pivô. Mas na dinâmica do jogo, você vai ver o fixo tá lá no pivô, o pivô tá aqui. E no campo não acontece muito isso. No campo, se tem uma bola lá do outro lado, normalmente o cara daqui tá parado. Então, no futsal, não. Quem tá parado tá morto. Perdeu o bonde. Quem parou tá morto. Então, é muito diferente. Por isso que eu acho que o futsal, quem sai do futsal pro campo tem uma facilidade muito grande. E você acha que o futebol de campo caminha rumo ao salão? Ou seja, ninguém tem posição? Você acha que essa seria a dinâmica? Eu não sei se... Ao meu ver, não, cara. Mas a gente tá vendo os clubes aí, principalmente o Fluminense do Fernando Diniz nos últimos tempos. Ninguém tem posição, cara. O Manchester City lá na Inglaterra, ninguém tem posição. Ela é pré-estipulada, mas durante o jogo é um agrupamento muito grande. Eles se concentram num espaço pequeno do campo, eles diminuem o campo, estão mais próximos, né? Então... Eu acho que tem muito do salão indo pro campo. O próprio Fernando Diniz, né, o treinador do Fluminense, as bases dele são feitas no salão. Todo mundo fala que ele era um ótimo jogador no salão, que ele era craque e tudo mais. Então, eu acho que ele leva um pouquinho do futsal pro campo e por isso ele tá tendo esse êxito. Muita gente ainda não entende, né? Uma forma nova de jogar. Mas eu acho que tem muito do futsal no campo, cara. Muito mesmo. Porque eu já vi algumas entrevistas, principalmente daquele cara que é treinador, o Lisca. O Lisca dizendo, não, o futebol caminha para ser igual ao futsal, onde ninguém guarda posição e todos fazem tudo, né? Hoje em dia tem sido assim. Se você tirar um parâmetro, eles não contratam mais um jogador que exerce só um tipo de posição ou uma função. Hoje em dia... 3 ou 4, né? Se você não fizer 2 ou 3, eu falo por mim porque é o que eu mais acompanho. Se você vê no Palmeiras, a gente tem um jogador de futsal, o Richard Rios, que ele jogou futsal até 2, 3 anos atrás. Ele sai do futsal para ir para o Flamengo contrata, ele vem para o Guarani e hoje ele está no Palmeiras. E se você que é do futsal e acompanha ele jogando no campo, você vê que ele exerce exatamente a mesma função. O jeito de dominar a bola, o jeito de passar a bola, o jeito de marcar é exatamente igual ao futsal. Por isso ele tem essa facilidade no campo. Ele trouxe tudo do futsal para o campo. Eu acho que é uma liga muito boa. Se você conseguir levar, você tem êxito. Qual foi a sua maior dificuldade no futsal até hoje? Eu acho que é quando a gente sobe do sub-20 pro profissional. É uma diferença muito grande, mano. No campo... Por quê? Então, no campo, se você vê os meninos de 16 anos subindo, jogando, os caras colocam eles no choque, eles vão e
tá tudo certo. No futsal não é, cara. No futsal ele é muito mais... Quando a molecada que sai do sub-20, ela é muito mais correria, ela é muito mais pra frente, pra frente, pra frente. É aquela coisa de correr e não pensar muito, sabe? E quando você sobe pro profissional, ele é muito mais cadenciado, é muito mais competitivo, é muito mais força do que técnica. Hoje o futsal, 80% do jogo dele é de força. Por mais que ele seja dinâmico, rápido e tudo mais, ele é mais posicional e de força. E quando você sai do sub-20, é uma discrepância muito grande. Sai lá franzino do sub-20, chega no profissional, você já vê uns brutamonte, treinamento na semana, os caras chegando em você, sabe, apertando, exigindo muito, é uma diferença muito grande. A minha maior dificuldade foi a transição do sub-20 pro profissional. Meu primeiro ano ali foi... É duro, cara. E os meninos esse ano aqui na Uniar, eles estão vivendo isso. Nós temos... acho que 10 ou 11 jogadores que estão em transição do sub-20 para o profissional. Primeiro ano. Acho que uns 10 ou 11 do time. Nossa, é muita coisa. Muito, muito. Acho que o mais velho ali tem 21 anos da rapaziada que chegou esse ano, sabe? Então, os meninos estão vivendo na prática. Eles não estão tendo aquele período de processo de transição. Ah, vamos treinar, vamos ver como é que é. Não. Treina 2, 3 meses e a jogo. Eles estão aprendendo na prática, competindo na prática, cara. Mas isso também tem um lado positivo, porque aí o cara já vai se ambientando com a relação. Vai. Uns vão ter um pouco mais de dificuldade, mas os que conseguem se adaptar, o sucesso é garantido. Você vê os meninos jogando com uma maturidade esse ano que você fala, não é possível que ele tem 20 anos, que ele tem 21 anos, que ele nunca foi profissional. Não tem. Ontem nós... Um exemplo prático, nós ganhamos as oitavas de finais ontem de Botucatu, 3-1. Os 3 gols foram feitos pelos meninos de 20 anos. Um que tem 20 fez 2, o que tem 21 fez o último. Campeonato profissional. Correria. Os meninos estão pegando... Nós que somos mais velhos, a gente acaba dando umas dicas, né? Mas eles vêm daquela correria, daquela competição. Aí a gente fala, você não precisa correr tanto, se posiciona mais, senão você vai apanhar o jogo inteiro. E os meninos estão se adaptando super bem. O pessoal bate legal. Muito no futsal? Ah, bate, cara. Bate muito, porque é contato puro o tempo todo. Espaço pequeno, disputa toda hora. Contato físico é muito grande no futsal, cara. Muito. A arbitragem deixa seguir o jogo. Mas bate na maldade ou do jogo não, mesmo? Acredito que maldade não. É que hoje em dia é difícil, cara, você... Não tem mais aquela questão da malandragem antiga, né? Hoje todos os jogos são televisionados, toda hora tem alguém vendo, não tem aquela maldade de você bater, de você tirar um proveito, igual era o futebol, o futsal antigamente. O pessoal chega mais firme, sabe? Mas acho que de maldade é difícil você encontrar, cara. Até porque o espaço é pequeno. Né? Não tem como. Maldade eu acho que não tem, não, cara. Acho que não tem maldade, não. Mas bater, bate. Te gosta, inclusive. Gosta bastante. Porque fica mais competitivo o jogo, sabe? Isso aí é muito mais dinâmico. Essa competição, ela move. Se você não tiver no espírito da coisa ali, às vezes acaba saindo um pontapé ou outro ali, você pede desculpa, segue o jogo e tá tudo bem. E os treinadores? As dificuldades que você já teve? Então, com o treinador... Porque me parece assim que o futebol de salão hoje é encaixado, todo mundo joga da mesma forma, me parece assim, me corrija se eu estiver errado, tá? Mas me parece que todo mundo joga da mesma forma, tem o mesmo esquema, todo mundo faz tudo. Quem é o que se destaca? Então, eu tenho uma opinião muito, muito particular sobre os técnicos. Eu tive alguns na minha vida, graças a Deus nunca me dei mal com nenhum. Faço questão de falar isso para todo mundo hoje, porque... Você vê algumas coisas em alguns lugares que acaba sendo bem complicado, de briga de treinador com jogador. Eu tive vários treinadores, cara, e um deles me ensinou uma situação que eu carrego pra minha vida. E ele sempre falou assim, que a tática no futsal, ela é facilitadora. Ela não veio pra complicar o futsal. Eles criam uma parte tática para desenvolver o individualismo de cada atleta. A partir do momento que ela atrapalha, ou ele muda a tática, ou ele muda o jogador. Eu acho, na minha opinião, claro, é o ideal. Tem muito treinador que às vezes tenta se sobressair, tentando colocar para todo mundo que a parte tática dele é o que importa.
E o que importa é o atleta, não é a tática. Se você tiver uma tática boa, não tiver um atleta que consiga... Se você não consiga passar isso pro seu atleta... E o atleta não funciona. Não consegue desempenhar a função. Sim, é uma situação difícil. Então, durante a carreira eu tive treinadores ótimos em questões técnicas, cada um com a sua particularidade, né? Hoje a gente tem o René, que vocês conhecem. Lá atrás a gente pega um que tem uma visão mais clínica do jogo. O outro gosta de um tipo de competição. O René, ele tem um dom, né, que a gente fala, que ele consegue enxergar as coisas que outras pessoas não enxergam no calor do jogo. É muito difícil. Você tem que olhar 15 jogadores, você tem 40 minutos para tentar usar os 15, usar a individualidade de cada um dos 15. E o René, ele tem o dom para isso aí, cara. Ele consegue manipular e gerir isso muito bem. Agora, outros treinadores nossos também, pega a parte tática, muda jogo com parte tática, muda o atleta de posição, às vezes, no jogo, sem precisar atirar, muda a característica dele no jogo e acaba mudando um resultado. Então, acho que é uma liga muito boa entre atleta e treinador. Se você conseguir juntar as duas coisas, o resultado é bom, cara. Bom demais, mano. E as indisciplinas no futsal? Olha, isso tem de monte, cara. Isso... Eu não gosto de falar... Não é o termo ideal, sabe? Mas... senão fica parecendo um pouco de saudosismo também. Uhum. Falar que, na minha época, quando eu subi, não era assim, né? Todo mundo faz isso. Mas é uma geração um pouquinho complicada com indisciplina, cara. Não aqui, tá? Porque aqui, graças a Deus, aqui no nosso time em Araraquara, a gente pegou uma molecada boa, uma molecada que focada, sabe ouvir, que sabe? Mas a gente já conviveu com uma geração... É uma geração que ela quer muito direito, mas ela não quer cumprir nenhum dever, sabe? É uma geração muito difícil de lidar com regras. Tipo, o futsal é uma empresa, cara. Sim. Se você não tratar o futsal como se fosse uma empresa, você não tem êxito. Você tem uma hierarquia, você tem quem manda, você tem quem estipula as regras. E você, querendo ou não, por mais que seja um meio democrático, até você relativamente democrático, você tem que se adequar. E é uma geração que é muito difícil, não só no futsal, acho que em todas as áreas. É uma geração que fala muito, que questiona muito, que debate muito, ouve pouco e tem uma dificuldade muito grande em cumprir regras, cara. Esse é o meu maior medo da geração. Falo muito com os meninos aqui, né? A gente não tem nenhuma ditadura aqui em Araraquara, nada, mas nós temos regras, cara. Sim. Eles têm regras na casa que eles moram em 9 ou 10 lá no alojamento. Eles têm regras de horário, de treinamento, de alimentação, de sono. Porque a disciplina é fundamental no esporte. Sem disciplina, você... E você pegou um gancho que eu queria entrar. Assim, ó. O futsal brasileiro já teve mais destaque no modo internacional. Hoje, me parece que está em baixa. Então, você teve lá aquela geração lá, como é que é o nome do Falcão, Manuel Tobias, aqueles caras ganharam tudo, enfim, tal. Depois veio uma geração que me parece que está meio que por baixo o futsal brasileiro. Embora a gente tenha muita gente praticando e a gente tem muito potencial para desenvolver atletas, me parece que a coisa não anda. E pelos resultados aí que aparecem, então a gente tem dificuldade em disputar campeonato mundial e ganhar, porque antes a gente ganhava com mais facilidade. Isso vem nessa linha? Você acha que pega um pouco de carona nessa relação aí? É total carona, cara. Coincidência ou não, ontem após o jogo nós fomos jantar, né? O time inteiro. E um dos assuntos na mesa foi esse. Do fato do Brasil, dessa geração atual do Brasil, não conseguir ganhar mais. A gente perde para Egito, a gente perde para Argentina, que é uma dor absurda você perder para Argentina, mas o Brasil ultimamente só perde para Argentina, já perdeu o título para Argentina. E era uma situação num passado recente que você pegava, era festa. 4, 5, 6. Era jogo para fazer festa pro Falcão dar chapéu, dar carretilha e deixar argentino no chão. Era só de 5, 6, 7 para cima. Hoje, pra gente ganhar de 1-0, 2-1 é uma luta, cara. É difícil. No campo e no futsal, cara. Não só no futsal. Então, eu acho que pega um gancho nessa questão da geração. Ela tá muito mais assim, tipo... o pessoal não liga, não tem aquela simbologia legal, sabe? Não tem aquela coisa de, pô, eu vou pra seleção, nós vamos ganhar, eu tô vestindo a camisa... É óbvio, poxa, eu nunca passei lá, seria muito justo da minha parte falar do sentimento de cada um quando coloca a camiseta. Mas, pô, você vestir uma camisa da seleção, você saber que você tá representando milhares de pessoas. Tem que ter um sentimento, uma motivação a mais, tem que ter uma disciplina a mais, tem que ter um querer a mais. E nós não vemos isso aqui no Brasil.
Sabe? Nem no campo, nem no futsal. Então, porque me parece, e aí a gente está falando do futsal, mas com o vôlei também nós não ganhamos mais nada. Nós não ganhamos mais nada com o basquete. Aliás, o basquete mais tempo. Mais tempo, que não chega nem na Olimpíada. E para disputar a Copa América é um parto, né? Uma dificuldade enorme, né? Então, em todos os esportes que nessa linha, e aí cai sobre o futebol também, porque a gente não consegue mais ganhar nada, né? Quer dizer, me parece que esse problema ele vem... É um problema de conjuntura, é isso? Pode ser comodismo, conjuntura, disciplina, igual você falou. Ontem o René comentou com a gente, eu não sabia disso, né? Ele falou, se você tiver por base, o futebol de areia, principalmente no Brasil, ganhava tudo nos últimos tempos. Uhum. Perdeu, acho que os últimos 2 para a França. Ele falou, o que a França fez? Ela viu que o Brasil... Eu acho que foi para a França, se eu não me engano. Ela viu que o Brasil fazia, ela montou uma arena lá com uma temperatura de 42 ou 43 graus dentro da arena, para simular, né, uma competição de futebol de areia e tudo mais, se planejou. Agora vem aqui, pega o Brasil, bate no Brasil de qualquer jeito, o Brasil parece que se acomoda, ou se acomodou e parou no tempo, não sei. O pessoal vê o que acontece aqui, leva para lá, mas quem tá aqui parece que não sente, sabe, que tem um potencial aqui que nem o dentro. vôlei de praia, por exemplo, tem 8.000 quilômetros de litoral no Brasil, e os caras não conseguem mais ganhar em vôlei de praia. E o tanto de gente que pratica e que faz o esporte... Porque você massifica. Quanto mais você tem praticando, mais qualidade você tem, você seleciona melhor. E me parece que a coisa não vai... Então, é um ponto que, se a gente ficar discutindo, eu acho que vão aparecer uma série de situações que a gente pode ponderar, mas... Material humano, eu acredito que nós temos ainda. Sim, claro. Nossa discussão ontem lá no restaurante era assim, os meninos ainda comentavam, poxa, no futsal a gente tem, dos 3 pivôs que a gente tem, os 3 concorrem a melhor do mundo. Então, por que na prática, por que no conjunto não consegue se dar bem, sabe? Se a gente tem um material humano tão bom, por que as coisas não acontecem? Aí você começa a questionar a parte tática, parte de desempenho, parte de relacionamento, que muda muito. De foco, de tudo, disciplina. De foco, do querer, do que você quer, por que você tá lá, o porquê que você tá lá. É uma questão que é para ser levantada. Quem vive deve saber mais do que quem tá aqui de fora. Sim, né? A gente vive de hipótese, mas eu não acho que seja falta de material humano. Talvez de disciplina, de foco, de querer, porque... Não dá. As pessoas têm, principalmente no futsal... Uma Copa do Mundo, todas as seleções têm brasileiro naturalizado. Todas, cara. Também olha a quantidade de gente. O material humano é muito grande, cara. Sim, do campo também. De campo também. Se você pegar... É difícil ter um pessoal de outros países, assim, jogando no Brasil, não tem ninguém nem cogita. Você colocar um argentino naturalizado aqui, pelo amor de Deus. Agora... Porque o material humano aqui é muito grande. No campo, o nosso amigo lá de São Caetano, Mário Fernandes, lateral direito da Rússia, cara. Fez gol em Copa do Mundo. É nosso vizinho lá em São Caetano. Então, eles estão espalhados, tanto no futsal, sabe, em todos os esportes. O Brasil, ele tem muito material humano, mas ele não tem conseguido colocar em prática. Eu acho que entra muito na questão da geração. O comprometimento não é tão grande quanto antes, cara. E não é por falta de ídolos, assim, já pra gente falar nesse assunto, e não é por falta de ídolos. O futsal tem grandes ídolos no Brasil. E recente. Você tem o Falcão, você tem o Tobias, vamos lá, para citar mais Wander, Vinícius, Lenise, enfim, tal, né? Muitos. Serginho, Morruga. Não. Aí você vai citar um monte. Nossa, aí. Bagé é um recorde, isso é louco. Esse cara é demais. Eu tive a oportunidade de trabalhar com ele. Ele tá no Guinness, né? Tá com 50 e ele era o reserva do quase Serginho. 60 anos, o Bagé, acho. É verdade, reserva do Serginho. O cara é um fenômeno. Como os caras eram bons. Tem o pessoal dessa geração aí, eles brincam muito. Por isso que eles ficam brincando. Eles falam, eu não vou parar nunca com essa geração que tá vindo. O Bagé, eu treinava com ele, eu acho, 2010... Eu era sub-20 e ele era profissional já, né? Cara, você viu o cara de 50 anos, a alimentação do cara regrada, o cara treinando mais do que os de 20, o cara descansando. Pô, você fala, como que o cara de 50 faz isso? Eu com 20 não vou fazer. Então, acho que a geração, em vez dela, hoje, né? Em vez de ela pegar o parâmetro lá de cima, o exemplo, e tentar fazer igual, ela não faz, ela questiona. Será que precisa fazer? Será que eu preciso... me alimentar igual o cara faz? Será que se eu não descansar tanto igual ele, eu não vou conseguir render do mesmo jeito? Será que não rende? Não rende.
Não rende. E aí, desde cedo, você já começa a se preparar para fazer as coisas mais ou menos. Você não cria o hábito de ganhar, manter, de ganhar. de ser bom. Sim. Você cria aquele cara que é mais ou menos, sem mérito nenhum. Sim, e o cara acha que de qualquer jeito ele vai conseguir os mesmos resultados. Né? Não tem como. A geração é exatamente assim, cara. Eles acham que de qualquer jeito eles vão conseguir fazer. Na hora deles, do jeito deles. Eu acho uma pena isso. A gente foi treinado e criado de outra maneira, cara. Sim. É performance, é trabalho, é treino, é repetição, é disciplina, é tudo. Hoje em dia isso só diminui, cara. Só diminui. Dentro desse comentário, eu me recordo da entrevista com a Roseli, do basquete. Sim. Ela falou que na época que a seleção foi campeão mundial, elas chegavam do treino e ia almoçar, ou fazer alguma coisa. Cadê a Paula e a Hortência? Aí elas perguntavam, estão arremessando, estão... Tô vendo. Tava todo mundo lá almoçando e as duas E as duas treinando. E a partir daí do terceiro dia, começaram todo mundo. Não, acabou o treino, vai todo mundo arremessar, se preparar. O que aconteceu? Campeão mundial e vice-campeão olímpico. Então... Nossa. E não só ela, né? O exemplo do Oscar também, que a gente teve aqui. O Oscar arremessava 1000 bolas todo dia. Quer dizer, pô, você forma os bons, né? Eu assisto muito... Principalmente quando eu estou em São Paulo, eu assisto muitos programas antigos com o meu pai. E a gente gosta de ouvir o pessoal da época e tal. A gente entra sempre nesse ponto. Repetição, performance. Quanto mais você repete, mais você vai performar bem, né? Mesmo exemplo da Hortência do Bagé. Você vê o pessoal que é, sabe, mais velho, mais praticando mais. Por que você não vai fazer? E, ao mesmo tempo que eu considero isso o ideal... hoje em dia já acaba sendo mais difícil, principalmente na parte física. Um fisiologista, um preparador físico, ele não deixa você ficar chutando 10, 15 bolas no gol depois do treino. Por conta de fadiga muscular, de excesso de força. Eu não sou a melhor pessoa para discutir isso, cara. Mas por que no passado as pessoas faziam e não se machucavam e hoje elas machucam? Por que a gente não pode treinar? Aqui a gente faz, aqui é liberado, cada um com a sua particularidade. Fazer um trabalho extra e tudo mais. Mas em outros lugares eu não vejo isso. Você vê podcast de jogador que parou de jogar, eles comentam isso todas as vezes. Por que o Rogério Ceni fazia gol de falta? Porque acabava o treino, ele batia 30, 40 faltas por treino. Por que o Cafu aprendeu a cruzar a bola na área? Porque o Tele Santana fazia ele ficar indo até a linha de fundo e cruzar sempre depois do treino. Então é repetição. E você acha que isso tornou os jogadores, não só do futsal, do vôlei, do basquete, mais preguiçosos? Nossa, mas 100%. 100%, cara. 100%. Acomodou o cara? Acomodou. Porque primeiro que ele não é cobrado para isso. Antigamente era muito mais cobrado. Talvez o Cafu, por livre e espontânea vontade, ele não ia pegar uma bola e ia lá na linha de fundo todo treino treinar. Mas o Tele Santana fazia, obrigava ele a fazer. Entendeu? Os meninos, eu vi, acho que o podcast do Marcelinho Carioca. Ele pegava os meninos que estavam subindo da base, botava os meninos na barreira, o terceiro goleiro reserva falou, vai ficar aqui depois do treino, vamos ficar batendo bola. O resultado é que todo mundo viu a carreira do cara inteira. De 10 faltas que ele tinha para bater, ele fazia 9. Então é repetição, é treinamento. O êxito, eu acho que o êxito vem daí. Vem daí, não, com certeza. Eu acho que vem desse aí, é por esse caminho. E hoje em dia não tem, cara. Não tem. Para você tirar uma coisinha a mais, um jogador que fique mais tempo depois do treino, que chegue antes para fazer um trabalho de propriocepção, para prevenção de lesão, não tem. Você tem que treinar umas 3, das 10 ao meio-dia. Os caras treinam das 10 ao meio-dia e parece que não vê a hora de ir embora, velho. Pra poder fazer sei lá o quê. Eu acho que mudou demais. E a falta de êxito hoje no esporte, eu acho que é por conta disso. Legal. E o que o Falcão representou pra tua geração? Poxa, eu acho que ele foi um divisor de águas, né? Ele colocou o Brasil o Brasil sempre foi um celeiro de craques no futsal, mas o Falcão... não só dentro de quadra, ele tem uma representatividade dentro e fora de quadra muito grande. Ele colocou o Brasil num patamar de conhecimento, de reconhecimento que a gente não tinha antes. E mais do que o showman que ele era dentro do futsal, o atleta que ele foi dentro do futsal, as conquistas e a importância nas conquistas que ele teve. Ele decide título, ele ganha junto com os outros, ele ganha uma Copa do Mundo com paralisia facial. A representatividade dele no futsal ela é imensa. Tem quem, assim como todos os esportes, tem quem goste, tem quem não goste, mas a representatividade e o que ele fez pelo futsal é indiscutível.
Dá para colocar um futsal no Brasil antes dele e um depois. Porque as coisas caminharam bem mais. O time do Magnus de Sorocaba hoje em dia, ele surge única e exclusivamente por conta do Falcão. Talvez não existisse hoje. Talvez não existisse uma empresa no futsal, como a Magnus, se não fosse o Falcão. Podia ser um clube, um time numa cidade, enfim, mas não uma empresa. Então ele faz, tanto dentro quanto fora de quadra, eu acho que ele é primordial para o futsal brasileiro, para o futsal mundial, enfim, mas principalmente aqui no Brasil. E ele influenciou toda uma geração de jogadores. Poxa, demais, cara, demais. É difícil, até jogar contra ele era difícil. Você jogou contra ele? Joguei 2 vezes. Era como é que foi? desesperador, cara. Nossa, falava pro meu pai, não, ele não era tão rápido, mas era um contexto em cima dele que era muito difícil. Por exemplo, ele ia jogar em São Caetano. Até a torcida do São Caetano ia torcer pra ele. Não, então, você tinha ele, mais todo mundo que tá em volta contra. E ele, por ele ser um showman, ele fazia as coisas por conta do público, cara. Imagina você marcando ele e ele passando o pé em cima da bola e você fala, meu Deus do céu, ele vai vir pra cima de mim agora, ele vai, sei lá. O que eu faço? Eu bato no Falcão, eu fico parado, eu vou ser manchado ou por ter batido no Falcão ou por ele ter dado uma caneta, uma carretilha. Das duas, uma. Mas graças a Deus, as 2 vezes ele não fez nada, cara. Mas era difícil, cara. As pernas tremiam, cara. Não adianta falar que não treme. No calor do jogo, dá uma balançada, você fala, meu Deus, o homem vai vir pra cima de mim, o que eu vou fazer? Porque ele realmente, ele era fogo, cara. Porque ele ataca, defende, Tudo. faz gol, não é? Nossa, chega a ser humilhante, cara. Você fala, meu Deus do céu. E ele sempre foi, pra ajudar, né? Ele foi cercado de atletas de alto nível também. Sim, não era, sim. por mais que ele fosse o showman, mas ele tinha todo um contexto ali, né? Cara. Ele tinha um pessoal para dar um suporte para ele. Ele teve por muitos anos o que a gente não tem no futebol de campo com o Neymar. Tem muita gente que questiona, é uma discussão que dá para você ficar dias. Mas muita gente fala que o Neymar poderia ter muito mais êxito se ele tivesse pelo menos uns 2, 3 ali para ajudar ele, mais ou menos no nível técnico que ele tem. Ele não teve, ele foi sozinho. O Falcão não, o Falcão era rodeado de craque. Tinha os que marcavam para ele, os que defendiam para ele, os que corriam para ele. E aí o restante ele fazia como ninguém. Mas era um contexto, o cara era fera mesmo. Muito fera. Difícil marcar, né? Ah, difícil demais, difícil demais. Ele e toda a rapaziada dele lá também. Era difícil demais, cara. O time dele de Orlândia aqui era absurdo. O que eles fizeram aqui em Orlândia não tinha como, cara. Qualquer posição que você olhava do time, todo mundo era craque. Era só jogar as camisetas pro alto e falar, entra aí na quadra, faz o que vocês quiserem. Era muito craque junto, muito. Muito mesmo. Legal. E como são as arbitragens no futsal? Tá tudo profissionalizado? Tudo. A arbitragem, ela tem uns quesitos bem legais, cara. Poxa, pra mim, pelo menos, tem árbitro que apitou o jogo meu quando eu tinha 9, 10 anos. Os caras estão apitando o jogo meu hoje, com 32, cara. Isso é legal demais, meu. O cara te viu pequeno e, de repente, hoje no profissional ele vem e apita um jogo seu, meu. É uma satisfação, velho. Serginho, lá de São Paulo, pra mim é o maior de todos, é o que eu mais admiro. O cara apitou o jogo meu pequenininho. Hoje ele vem apitar um jogo pela alegria do caramba. Virou amigo pessoal do meu pai também, de tanto frequentar, né? Ver que tá assistindo o jogo e tudo mais, virou amigo. É uma geração nova de árbitros também, principalmente aqui no interior. E é tudo encaixado, né? Tudo. Às vezes vem árbitro de São Paulo para apitar aqui no interior, mas é bem difícil. A maioria são os árbitros aqui da região. E é uma geração legal, uns árbitros novos. Ontem, por exemplo, apitou um árbitro. São muitos jogos, né? Então a gente tá acostumado a ver os mesmos árbitros. E ontem veio apitar um rapaz, eu não sei o nome dele, mas foi a primeira vez dele ontem. Já colocaram ele no mata-mata. O cara se deu super bem, nunca tinha visto ele apitar na região. Falei, legal, é uma geração boa de árbitros, principalmente aqui na região, no interior. Eu não sei se daqui eles vão para lá, né? Não tenho mais essa vivência lá em São Paulo, mas aqui na região eles estão indo super bem, cara. E aí você vai ficando amigo dos árbitros, né? Porque... Sim, claro, sempre, porque não tem muita rotatividade, né? Você acaba vendo sempre. É legal. Tem baixa quantidade de pessoas participando, então automaticamente quando você vai jogar, você encontra o cara aqui, encontra o cara lá. Sim, e a demanda hoje do interior de jogos é muito maior do que antigamente. Porque principalmente aqui na região, Luiz Antônio, Viradouro, nós, Ribeirão Preto, ano passado tinha Tanabi, que jogava às vezes em São José do Rio Preto, Guapiaçu, toda a região aqui do interior, ela
tá concentrada na Copa Paulista. Então, às vezes tem poucos árbitros para muitos jogos. Então, E o cara fica repetindo. Os caras estão apitando o jogo todos os dias, cara. Todos os dias. Pegaram a região, monopolizaram aqui a região. Bem legal. É bom também, né? Porque você acaba pegando mais experiência. E você fala dos jogos aqui no interior. E as condições para os jogos são legais? Hoje está tudo profissionalizado, as quadras são todas boas, ou você pega uma quadra assim que é ruim, essa quadra aqui, poxa, o piso não é legal. Como é que está isso no salão? Cara, para nós aqui da Uniara, particularmente, nós temos pego ginásios ótimos. Ótimo. A gente pegou só um em Guapiaçu ano passado que foi difícil. Isso aí a gente nem... Até é um pouco ruim ficar falando da estrutura dos outros e tudo mais, mas a gente sabe que eles têm condições de melhorar aquela estrutura. Mas nós jogamos numa quadra lá no passado que não dava, não, cara. Por quê? Porque a gente tem um parâmetro de medida, né? De 40 por 20 a quadra. Toda quadra é 40 por 20? É tamanho oficial, né? Anos atrás não era aceito uma medida menor. Tinha quadra que tinha 38 por 18, 36, alguma coisa. Mas isso dificulta o jogo. Dificulta demais. Principalmente no futsal como ele é hoje, dificulta muito. E essa quadra de Guapiaçu, olha, cara, eu não sei em medidas, mas era um contexto muito ruim. Era 32, se eu não me engano, por 16, então ela já era bem estreita. 8 centímetros. Nossa, 8 centímetros no futsal, cara, você perde muita coisa. De amplitude, de tudo. Botaram uma lanchonete dentro da quadra, o cara fazendo churrasco, espetinho, vinha uma fumaça pra dentro da quadra. O goleiro do nosso time, o Dedé, ele falava, mas como que joga? O cheiro de churrasco vindo na cabeça, você tendo que concentrar no jogo. Você falava, meu Deus do céu, como que nós vamos jogar aqui? E era isso. Uma fumaceira na quadra, um cheiro de churrasco, quadra pequeno, vestiário estreito. Pressão. Eu acho que não... Eu, particularmente, acho que não cabe mais isso no futsal, sabe? Porque o nível tomou um nível profissional bem grande. Já que tomou o nível profissional, isso pra mim tinha que ser avaliado quando o clube ele entra no campeonato. Ele já tinha que entregar... A própria federação já tinha que intervir. Você tem uma quadra boa, você tem condições de receber uma equipe, você vai jogar, por exemplo, nós vamos jogar em São José do Rio Preto. Então, quando o time entra no campeonato, ele já tem que falar tudo. O time que vier jogar aqui, eu tenho que indicar tal restaurante para eles jantarem depois do jogo. Se precisar ficar em hotel, tem tal hotel. Eu acho que parte do time local fazer isso, que é o que o René faz aqui em Araraquara. Quem vem jogar aqui já tem tudo. Ele já passa os lugares que as pessoas podem jantar depois do jogo, hotel se precisar, transporte, tudo. Como chegar, como sair. E a estrutura do Gigantão, ela é... sensacional. Eu particularmente, não é porque eu tô aqui, mas... Eu não vi nenhuma parecida. Nenhum ginásio chega aos pés do Gigantão. Em toda a estrutura, vestiário, de localização, de conforto para quem está assistindo o jogo. Cara, iluminação, é o ginásio mais top da região. E geralmente vocês vão e voltam no mesmo dia? Ou vocês posam e depois voltam? Depende do jogo, mas normalmente a gente vai no mesmo dia. A gente tem uma quarta-feira aí que... Só por Deus, nós vamos pra Dracena pra jogar as quartas de finais. Pô, Dracena é longe, a gente chega lá cansado. Meu Deus. E ainda tem que jogar. A última vez, acho que deu, contando a parada do almoço, deu 8 horas, se eu não me engano, de ônibus, cara. Viaja 8 horas e depois joga. Saga. Nossa. Você conseguir um resultado positivo lá é uma conquista que, pelo amor de Deus, cara. Você joga com o ônibus nas pernas, né? 8 horas sentado ali, deitado, vira pra lá, vira pra cá. Tem que chegar e jogar, meu. Quando os caras estão lá deitados, descansando lá em Dracena, é bem difícil. E o público? Tem aumentado no futsal nos últimos anos? Tem, cara, tem. Se você pegar os jogos de Liga Nacional, principalmente jogo de TV, você vê que os ginásios eles estão sempre cheios, principalmente no Sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, não tem um jogo que o ginásio esteja vazio. Aqui em Araraquara, evoluiu muito. Eu cheguei em 2022, o Gigantão estava em reforma, né? A gente jogava em Gavião Peixoto. Lá não é ninguém. Mas aqui no Gigantão, conforme a gente vai jogando, o pessoal vai conhecendo as pessoas da cidade, vai fazendo amizade, vai criando uma empatia pelo time. Ontem o ginásio estava cheio, estava legal. Tinha bastante gente acompanhando. Então, cada vez mais, principalmente aqui em Araraquara, o público cresce. Pressão. Legal. Todo mundo fala que é difícil vir jogar aqui, né? Quem vem jogar viaja pra caramba. Chega aqui a torcida... Porque o futsal é curtinho, é ali na quadra, você não sei o que e tal. Os caras ficam ali, né? Não, é uma tem pressão danada. Tem aqueles caras que tomam umas a mais, fica ali no cantinho ali, xingando a rapaziada. Xinga atrás do banco.
Ficar esperto, toma até uns tapas. Toma, uma pressão danada. A gente, em São Paulo, muito tempo, vinha com medo de jogar no interior, que você falava, vai ser fogo, cara. Os caras vão xingar, os caras vão tacar as coisas na quadra. Hoje diminuiu um pouquinho. A torcida aqui de Araraquara ela é um pouco mais tranquila, assim, com relação aos adversários. Sei. Mas é legal. Legal, o E público tem aumentado o público? Tem. Você percebe nas quadras, assim, quando você joga e tal? Tem. Muito legal, muito legal. Acabar o jogo, vem a criançada querendo tirar foto. Não tinha isso antes, né? O René mesmo falava que não tinha antes. Então, você vê que o trabalho está sendo bem legal, né? Quando você tem um reconhecimento da criança. Porque também transmite pela TV os jogos, né? Todos são obrigatórios. Todos. Todo time tem que ter o seu canal, principalmente no YouTube. A transmissão ela se fez obrigatória. Antigamente era a Liga que transmitia, né? A Liga Paulista vinha e fazia a transmissão. Cada região. Hoje é de responsabilidade dos clubes fornecer a transmissão, do clube mandante. Do clube mandante hoje, a transmissão... A Uniara transmite daqui, nós fomos jogar em Campinas semana passada, Campinas transmite, onde a gente vai jogar na casa do adversário, eles transmitem o jogo, por obrigação. E a Liga Paulista, ela escolhe jogos aleatórios para ela fazer a transmissão. Semana passada, contra o Indaiatuba, a transmissão foi da Liga Paulista. Aí eles vêm lá de São Paulo, fazem o acompanhamento, tudo. Entendi. E assim vai indo. Mas é legal, bem legal. Pra nós é legal, poxa, eu moro 300 quilômetros da minha família. Sim, o pessoal assiste de lá, Todo né? mundo assistindo, você manda o link lá, todo mundo tá acompanhando, todo mundo tá vendo o que tá acontecendo. Eu acho que é benéfico demais, cara. Pro esporte e pras pessoas que estão envolvidas nele, sabe? Sim, claro. Aproxima bastante. E o futuro? O futuro tá aí, né? Tá nas mãos do René. Não sei quanto tempo a gente vai ficar aqui mais, até porque a idade vai chegando, né? Pra correr atrás da molecada é mais difícil. Você tem 31 anos. Você tem uma projeção assim de carreira? Cara, eu tenho uma base mais ou menos do que fazer, porque eu acompanho muito entrevista do pessoal que parou e fala que o momento de parar é o momento mais difícil, porque fica meio sem rumo, né? Então eu já tentei programar o meu rumo para quando isso acontecer, né? Eu tenho 2 formações já, tô indo para a terceira graduação, e possivelmente eu não vou ter esse tempo de quando eu parar para pensar no que fazer, eu já vou acabar engatilhando uma coisa na outra, né? Eu pretendo encerrar minha carreira no futsal ao mesmo tempo em que eu me formar em nutrição. Então, eu já saio de uma área para outra para não ter que ficar muito tempo pensando e tudo mais. Já migra de uma para outra e dou sequência. Não sei por quanto tempo Ser ainda, treinador? Mas... eu não consigo, cara. Eu não consigo porque... eu não sei se eu teria paciência para cuidar dessa... Eu consigo aconselhar, falar, mas eu não sei... Eu tenho dificuldade de conviver com as pessoas que não cumprem regras, com geração que não tem disciplina. Então, acho que eu não sou a melhor pessoa para fazer esse meio campo, não. Você tem que gerir muita coisa como treinador. Eu sempre tive medo de ser injusto com os outros, sabe? Falava, vou treinar um menininho pequeno. Mas e aí, se eu não botar o menino para jogar e de repente vem um pai, que hoje em dia os pais são mais obcecados que as crianças por tudo, um pai vem brigar comigo, eu falei, não quero isso para minha vida. Dou umas aventuradas aí. Sou treinador do campo da Unesp esse ano. Vai disputar o Interunesp. Sou treinador dos meninos lá, mas não pretendo levar adiante isso aí, não. É muito difícil, muito difícil. Lida com muita gente. Mas vai ficar dentro do esporte, nutrição esportiva. Vou, nutrição esportiva. Sempre dentro do esporte. Esse vínculo acho que eu não consigo tirar nunca. Quem viveu o esporte muitos anos é muito difícil. Você tem que estar muito... sabe, ou saturado ou bem decidido mesmo, falar, eu vou largar isso aqui e vou para outra área completamente diferente. Eu pretendo continuar no esporte pro resto da minha vida, mesmo parando de jogar. E você tocou num assunto interessante. A gente percebe hoje os pais assim, né? O papel dos pais assim no esporte. E eu vejo isso muito no futebol, né? Os pais eles geralmente ficam forçando o empresário a colocar o menino para jogar, enfim. No futsal também isso ocorre bastante? Eu não vejo. Pela vivência que você teve assim das categorias de base? Eu acho que eu tenho acompanhei até que deu uma repercussão grande aí do menino da final do Sub-16, que Palmeiras e Corinthians, que a torcida invadiu a quadra lá, bateu nos meninos. Eu acabei assistindo com meu pai alguns jogos da criançada mais nova. Até uns 9, 10 anos é complicado, cara. Você pega uns pais que... os treinadores têm dificuldades, mano.
O pai fica não sei se por idealizar uma coisa para a criança, às vezes Que a frustração dele. Pode e ser. Aí ele quer jogar a frustração dele, que ele não teve, que ele não foi, e ele joga a projeção Joga do na filho, criança. Joga na criança, não é isso? Pode atrapalhar, porque a criança ela vai queimando etapas, ela não vive o processo. Eu acho, pelo menos, por mais que você tenha um processo de criação no futsal, você se diverte até os 12, você tem que se divertir pro resto da vida jogando, claro, mas até os 12 anos, 13 anos, você não tem muita responsabilidade no futsal. A criança quer ir lá jogar bola, quer curtir, quer viver fazer um momento, quer fazer lá, gol, né? sabe? O goleiro quer defender e tal. E o pai, ele já tá... A criança com 9, 10 anos, ele já tá pensando lá na frente, já tá colocando coisa na cabeça do moleque. E às vezes o moleque pode queimar etapas. Tem muita gente boa que às vezes não vinga Por conta da pressão. disso, por conta do pai. E falo com a maior propriedade. Tive meu pai do meu lado até hoje. Acaba meu jogo, a primeira pessoa que me manda mensagem é meu pai. Mas meu pai nunca interferiu em nada, cara. Nunca me pressionou em nada. E nunca... Ele foi diretor de um clube que eu joguei nas categorias de base. E ele não permitia que os pais das crianças também fossem obcecados assim. Teve muito problema, cara. Muito problema. O Gabigol, do Flamengo, jogava nas menores, né? Do nosso time lá em São Caetano. Se você visse o pai do Gabigol quando ele era pequeno, era alucinante, cara. Ele fazia muito gol já, desde os 9, 10 anos, 8, 9 anos. Mas o pai dele era a situação de ficar correndo no alambrado, assim, ó, enquanto ele tá jogando. E gritando, e... Por isso que hoje você vê ele jogando aqui... Teve um jogo contra o Santos que a torcida xingou. Todo jogo que a torcida xinga ele vai melhor ainda. Porque eu acho que com 9 anos ele já tomava xingo do pai, de tudo. Hoje o cara não sente pressão nenhuma. O mundo tá caindo aí na cabeça dele, ele não tá nem aí pra nada, cara. O pai já desde pequeno já ficava, sabe? Então, pode ser bom, pode ser ruim. Ele ainda absorveu bem, mas e quantos meninos que levam isso pra... E ficam no meio do caminho, né? Às vezes por medo, às vezes por, sei lá... Receio, pressão, né? Tem muita gente que fica pelo caminho, cara. Eu não sou a favor, não. Pra mim, o pai é na arquibancada, o filho jogando. Depois, se o pai quiser conversar em casa, orientar, foi como eu fez comigo. Me descascava quando eu ia mal, me elogiava quando eu ia bem, mas nunca interferiu em nada. Sempre me deixou à vontade pra fazer o que eu queria. E eu acho que deveria ser assim. A gente pode perder muito talento bom aí por conta disso. O Brasil volta a ganhar uma nova Copa do Mundo, vai disputar... Porque o futsal ele ainda não é esporte olímpico, né? Não, nem Deus explica o porquê, né? Mas não tem como o futsal não ser olímpico. Não É pan-americano e olímpico não. Então, não faz o menor sentido. Por que você acha que ele não é esporte olímpico? Ninguém nem imagina. Se você perguntar para qualquer pessoa do futsal, ninguém consegue explicar por que ele não é olímpico. Não tem um motivo concreto, assim, não sei. Não sei se é alguma coisa política, se é alguma... Porque o único fato que posso explicar é esse, porque se ele joga um Pan-Americano, ele não joga uma Olimpíada. E você tem uma Copa do Mundo, né? Poxa. Você tem uma Copa do Mundo de futsal, né? Disputa Faz França, sentido. Você vê Itália, uns esportes, com todo Paraguai. respeito aos esportes, mas tem esporte aí que ninguém nem sabe da existência. E o futsal é o que é e ninguém coloca como olímpico. E sobre ser campeão do mundo no futsal ou no campo? No futsal. No futsal eu acho que sim. Eu acho que pelo material humano nós temos condições de ganhar uma Copa do Mundo. No campo eu já acho que não, mas no futsal eu acho que sim, cara. Não sei quando. Talvez se as coisas mudarem um pouquinho mais, se a gente se disciplinar um pouquinho mais, eu acho que pode acontecer de novo. Material humano nós temos por uma geração boa. Por mais que a geração nova não cumpra as regras que a gente comentou e tudo mais, eles são tecnicamente muito bons, cara. É uma geração muito desenvolvida, uma geração pra frente, uma geração Quais que os nomes de arrisca. destaque hoje no futsal? Hoje, tirando o Falcão, tirando aqueles caras lá, quem é que se destaca? Poxa, Os caras estão jogando no Brasil, jogam fora. Então, tem alguns que estão fora, né? No Brasil, lá no Magnus, eu acho que a referência para nós é o Rodrigo. Não só pelo que ele representa na quadra, né? Por todo o contexto do Rodrigo. Que ele é dentro, fora de quadra, pelas coisas que ele ganha. O Rodrigo, ele transmite muito o que ele faz na rotina, no dia a dia de treinamento e tudo mais. Ele posta para todo mundo acompanhar. O cara dá dica. Você vê o bem que ele faz pro futsal. Ele não vive só aquilo e se limita àquilo. Ele quer passar isso para frente, ele quer passar adiante. E eu acho que ele é uma referência absurda. Deve estar para parar também. Ele mesmo comentou que não seguiria muito tempo mais. Mas para mim, pelo menos, ele é a maior referência hoje aqui no Brasil, cara. Por tudo que ele representa. E no time dele tem o Leandro Lino também, que era do Corinthians, da seleção brasileira. Tinha o Leozinho até um ano atrás, que migrou pro campo, né? Saiu do Magno, saiu da seleção. Tá no campo do Ituano, se eu não me engano.
trocou o futsal pelo campo, jogou Copa do Mundo, jogou um monte de coisa. Mas fez essa troca, não sei por qual motivo. Mas ele era uma referência, principalmente para essa geração mais nova, o pessoal adorava. O menino dava lambreta, dava rolinho. É aquele futsal alegre de antigamente, né? Da geração do Falcão e tudo mais. O que nós tínhamos foi pro campo, então não sei quem que vai vir. Na verdade, vai perdendo peças pro campo, Vai. né? Porque o pessoal fala assim, não, poxa, eu tenho espaço, consegue, enfim e tal, né? O Falcão que teve uma frustração nesse sentido, né? Teve no São Foi pro São Paulo, não sei porquê, aí o outro Falcão chegou lá, o Leão chegou lá e começou a brigar com ele, enfim e tal, mas... Eu acho que ele poderia ter êxito no campo. Porque não tem como um cara falar que um cara como Falcão não tinha como jogar no campo. Mas... Ele deu azar de pegar o Leão? Talvez ele tava no lugar errado na hora errada, cara, não sei. Se bem que ele foi, antes do São Paulo, ele foi pro Palmeiras também, né? Ele passou um tempo no Palmeiras, não quis. Então, a gente não sabe exatamente o que acontece. Se foi só o Leão, se foi... Ele teve um padrinho fraquinho. Acho que o problema foi isso. Foi um tal Pode de ser. Ademir da Guia. Só isso. Só isso teve. Eu não sei, cara, não sei. Eu acho que ele ia se dar muito, não tão bem quanto ele foi no futsal. Sim, ó. claro. Mas eu acho que ele tinha totais condições de ser um profissional no campo também. Uma qualidade absurda. Ia jogar com o pé nas costas. Ele não era tão veloz, né? Mas o Ganso também não é, e joga até hoje. Se você molda um esquema tático que você encara... O Fluminense hoje ele joga em prol do Ganso. O Ganso ele não tem posição no campo, ele joga em todos os lugares. Ele joga em todas as posições, ele tá na defesa, meio campo, joga no ataque. Às vezes sai tiro de meta, o cara toca no pé dele. Ele não vai conseguir chegar lá no gol para fazer gol, mas ele começa a construir tudo daqui. Talvez o Falcão, num time como o Fluminense, por exemplo, de hoje em dia, com o Fernando Diniz, ele ia jogar com o pé nas costas. Então, não sei. O Leão já é de uma geração diferente. Linha né? dura. Linha dura, disciplina. Prezava mais. Tive amigos que trabalharam com o Leão. Ali prezava mais por disciplina do que por técnica ou tática. Era ali, ó, na regra. Você podia até não ser excepcional taticamente, tecnicamente, mas se você cumprisse tudo que ele falava, você jogava. É uma geração diferente. Tá certo. Falamos aqui com o Leandro, do futsal, Uniara Fundo Esporte Araraquara. Obrigado, Leandro, viu, cara? Muito obrigado pela presença aí. Foi um bate-papo incrível sobre futsal, falou um pouco da sua carreira. Eu acho que isso é fundamental para nós. Muito obrigado. A Uniara agradece demais a sua presença. Cara, obrigado. Agradeço a todos vocês. É um espaço legal que vocês estão abrindo pra gente, né? Porque às vezes o futsal ele não é muito divulgado, não é muito falado. Então, quando a gente tem essa oportunidade, a gente vem com o maior prazer. Sempre que vocês precisarem, a gente está à disposição. Muito obrigado. Beleza? Obrigado.